Olá pessoal do segundo ano, tudo bem? Vamos lá para o próximo capítulo 15 agora. Vamos falar de Geometria Espacial 1. E Geometria Espacial é um dos conteúdos que mais aparecem no Enem. Então eu sugiro que vocês deem bastante atenção a esse capítulo, sobretudo prisma, cilindro. E quem ficou com dificuldade em geometria plana precisa dar um reforço nas fórmulas de geometria plana, sobretudo quadrado, retângulos, triângulo equilátero e hexágono também, ok? Hexágono regular. Vamos lá. Antes de falarmos sobre prismas, nós falaremos de um modo geral aqui sobre poliedros. E o que vem a ser poliedros? Tem aqui destacado para vocês, aqui à direita, que poliedro é um sólido com muitas faces, tá bom? Então essas faces são polígonos. Então esses polígonos que nós trabalhamos na geometria plana, quando nós fazemos assim uma união, nós encaixamos, digamos assim, esses polígonos, essas faces, nós formamos então o que nós damos o nome de poliedros, tá bom? E esses poliedros aparecem na natureza de diversas formas. Aí vocês têm alguns exemplos no módulo de vocês. Temos aí mais alguns exemplos de poliedros. Esse aqui lembra até um cocho que é muito utilizado para colocar ração, para colocar água, seja para animais domésticos ou até mesmo no campo, tá bom? E aí aqui algumas observações importantes acerca do poliedro, que ele é a reunião de determinada quantidade de polígonos que satisfazem as seguintes condições. Vamos lá. Cada lado de um polígono é também lado de exatamente outro polígono. Claro, veja que uma face é comum, você tem essa face e esse lado aqui que nós vamos chamar de aresta, ele é comum a duas faces, tá bom? A intersecção de dois polígonos é um lado comum, ou é um vértice ou é vazia. Pode acontecer isso que eu acabei de mostrar, a intersecção dessas duas faces pode ser essa reta. Nessa outra figura que eu posso mostrar que essa face, a intersecção dela com essa face é esse ponto. Ou ainda, voltando para esse desenho, essa face superior com essa face inferior, a intersecção entre essas duas faces, ela é vazia. Ele ainda destaca que sempre é possível ir de um ponto de uma face até um ponto de outra face sem passar por vértice algum, ou seja, cruzando apenas arestas. Está mostrando que a gente pode sair de uma face dessa e ir para de baixo, para a face de baixo, para a face inferior, passando por aqui, sem precisar necessariamente vir pelos vértices e pelas arestas aqui, tá bom? Aqui na página 29, nós podemos encontrar exemplos de figuras que não representam poliedros. Ó, esses exemplos não representam poliedros, e esse daqui, por exemplo, representa um poliedro. Lembre-se lá da definição que acabamos de falar. Nessa situação aqui, o módulo está retomando o que é um polígono convexo e um não convexo. Trabalhamos com polígono convexo no módulo passado, dizendo que se nós conseguirmos traçar um segmento e todos os seus pontos estiverem contidos nessa figura, então eu vou dizer que esse polígono é convexo. E se tiver algum ponto fora da figura, ele é não convexo. Utilizaremos, portanto, o mesmo raciocínio para definirmos poliedro convexo e poliedro não convexo. Então, se eu pegar um segmento e todos os seus pontos estiverem no interior do poliedro, ele será classificado como convexo. E se eu conseguir ter um segmento que tenha alguns pontos fora do poliedro, ele será dito não convexo. O módulo destaca ainda que nós daremos ênfase ao estudo de poliedros convexos. Em poliedro convexo, eu gostaria de destacar aqui que o módulo vai trazer três equações que são bastante significativas. A primeira delas é essa aqui, que ela encontra-se na página 31, que diz que o número de vértices mais o número de faces menos o número de arestas é constante e igual a 2. Essa fórmula foi determinada pelo matemático Leonhard Euler, certo? E nós vamos utilizá-la bastante, que ela se aplica para qualquer poliedro convexo. Existem alguns poliedros não convexos que dá certo,
mas não significa que serão todos. Mas como o módulo já disse, eu acabei de destacar há poucos instantes, que nós daremos ênfase aos convexos, então ela vai se aplicar a todos os poliedros convexos, tá bom? Vértice mais face menos arestas igual a 2. Então, registrem aí, essa é a primeira fórmula bem importante. Além delas, tem uma outra fórmula bem importante que vamos usar quase sempre associada a essa fórmula. Qual é essa fórmula? Deixa eu mostrar para vocês agora. É essa fórmula que eu estou me referindo. N igual a 2A, onde esse N é o número de lados dos polígonos, tá bom? E esse A é o número de arestas. Veja, cada lado, cada segmento, ele é comum a duas faces. Por isso que você, quando vai contar o número de arestas, você acaba contando duas vezes. Então a gente vai usar bastante essa relação. Vai usar a relação de Euler e vai usar essa outra fórmula do N igual a 2A. Quase sempre utilizaremos as duas questões, tá certo? Na maioria das questões você usa essa primeiro para determinar o número de arestas, por exemplo, para depois substituir o número de arestas lá na fórmula de Euler, tá bom? Mais à frente eu vou dar alguns exemplos sobre isso. Vamos à terceira relação, que é também interessante. Aqui está S igual a 360 graus vezes V menos 2. Esse S é a soma das medidas dos ângulos internos das faces e esse V é o número de vértices. Então, algumas questões, ao invés de dar para a gente o número de vértices, ele dá a soma dos ângulos internos dessas faces. E para que ele vai dar essa informação? Para você usar essa fórmula e a partir daí você determinar o número de vértices e poder depois usar na fórmula de Euler. Então temos três relações importantes. A fórmula de Euler, que é vértice mais face menos aresta igual a 2. A segunda fórmula, que é N igual a 2A. E a terceira fórmula, que é essa que está aparecendo na tela, tá bom? Vamos agora a alguns exemplos para vocês compreenderem melhor essa parte aí dessas três relações e onde as utilizaremos, ok? Bom, temos aqui na página 33, na atividade 1, um exemplo bem simples, mas eu preciso começar pelas atividades simples mesmo. Quantos vértices tem um poliedro convexo com 14 faces e 36 arestas? Então veja, a pergunta é sobre V. Para isso ele disse que F é 14 e que A é 36. Então aqui é a aplicação direta da fórmula de Euler. Então você mantém o V, você substitui o F por 14, substitui o A por 36, 2 é constante, sendo assim vértice igual a 24. Questão bem simples, aplicação de fórmula, dificuldade nenhuma. A questão 2 está logo aqui na sequência, eu também quero fazer para vocês. A questão 2 diz: a seguinte afirmação é verdadeira, justifique sua resposta. Em um poliedro no qual o número de vértices é igual ao número de faces, o número de arestas é par. Ele fez essa afirmação e quer saber se ela é verdadeira. Vamos lá. Partindo da fórmula de Euler, como ele disse, olha, se o número de vértices for igual ao número de faces, então troca-se F por V e vai ter V mais V dá 2V. Esse menos A já fez a troca de sinais, então teremos 2V menos 2, tá bom? Percebam que aqui multiplicou tudo por menos 1. Colocando-se o 2 em evidência, teremos 2 vezes V menos 1. Agora imagine você, qualquer que seja o valor de V menos 1, sendo isso um número par ou ímpar, quando ele for multiplicado por 2, então, tipo 7. 7 menos 1, 6, vezes 2, 12. Se aqui eu tivesse 8 menos 1, 7, vezes 2, 14. Então perceba que independente do valor de V, esse produto sempre dará um número par. Toda vez que você pegar qualquer número e multiplicar por 2, você terá como resultado um número par, tá bom? Então, a afirmação é verdadeira e A sempre será um número par nessas condições, ou seja, quando o vértice for igual ao número de faces, tá bom? Vamos na sequência, vamos para a questão 3. A questão 3 diz: em um poliedro, um poliedro tem 11 faces,
das quais 4 são triangulares, 5 quadrangulares e 2 hexagonais. Olha só, calcule o número de arestas e o número de vértices. Quando as questões forem desse tipo, em que ele te dá o número de faces de cada tipo, o primeiro passo é você determinar quantas faces tem ao todo. Então, aqui ele disse, mas caso ele não tivesse te dito, você faria 4 triangulares, com mais 5 quadrangulares, 9, com mais 2 hexagonais, 11, tá bom? Aí você já obteria o F, nesse caso já foi dado, mas isso não acontece sempre. Bom, se são 4 faces triangulares, essas faces triangulares têm 3 arestas, não é isso? Então, 4 vezes 3, 12. 5 faces quadrangulares, então 5 vezes 4, 20. E 2 hexagonais, 2 vezes 6, 12. Ora, significa dizer que n é igual a 12 mais 20 mais 12. E aí vai dar quanto? Vai dar 44. Mas lembre-se que n é igual a 2a, então 2a deu 44. Quem é a? A metade, ou seja, 22. Então, se o número de arestas é 22 e o número de faces é 11, você agora pode substituir na fórmula de Euler e determinar que o número de vértices é 13, tá bom? Então, preste bem atenção nessa questão. Se ficou com dúvida, assista novamente. Se a dúvida continuar, me pergunte, porque vai aparecer muitas questões desse tipo, tá certo? A letra B, ele trata aqui sobre a soma das medidas dos ângulos internos de todas as faces. Bom, se você tem um número de vértices, aí é só aplicação direta de fórmula. Vértices 13, 13 menos 2 dá 11, vezes 360 dá 3.960 graus, tá bom? Aí são alguns exemplos, agora vocês deverão fazer as atividades da sequência. Um abraço, qualquer dúvida estou à disposição.